Pode começar, Renato. Iniciou a gravação. Ah, começou. Então, pessoal, a gente vai comentar um pouquinho sobre o que a gente achou do documentário do Bill Gates e também sobre a entrevista, né, que ele teve com a Melinda e tudo mais. Bom, para começar, eu queria falar um pouquinho, rapidamente, assim, uma pincelada, né, na história da vida dele. Né? Eu achei que o documentário foi bem intrigante, porque ele mostra de forma bem interessante a vida do Bill Gates, né, que ele não é simplesmente aquele homem de negócios, competidor impiedoso, workaholic, ele é conhecido, né, que ele tem fama. Acho que o documentário e a entrevista mostra também o lado humano dele, mas também o profissional. Eu vou falar um pouquinho da família dele, né? O pai do Bill é o William Henry Gates II, eu acho. Ele era um respeitado advogado de Seattle. E a mãe dele, a Mary, era professora. Só que desde muito jovem, o Bill nutria um grande amor pela leitura e também pela competição, tudo mais. Isso foi muito estimulado pela família dele. Eu acredito que se você tem isso desde jovem, cara, isso daí é muito importante, né, para o seu desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Por exemplo, falando rapidinho disso, se eu tivesse assim, minha filha ou um filho, e eu pudesse colocar em algum curso, qualquer tipo de curso, um esporte, qualquer coisa assim, acho que isso daí estimula ela e dá um desenvolvimento pessoal muito grande. Por isso que eu acho que o Bill, como ele tinha isso desde criança, né, na família dele, ele sempre teve Veio desde essa berço, né? grande garra. Ele sempre teve essa grande garra. Fala assim que geralmente quando ele era criança ele se desentendia com a mãe dele, né? E respondia que ele estava ocupado demais pensando. Então eu acho que isso desde criança mostra que ele tinha uns traços de personalidade bem forte, muita presença. Pelo documentário, acredito que ele não era exatamente uma pessoa introspectiva, mas ele era um cara muito focado. Tanto que falava assim que ele às vezes ia em eventos sociais e tudo mais, só que às vezes ele optava por não ir, porque ele queria focar no que ele estava desenvolvendo, nos projetos pessoais dele e tudo mais. Aí depois ele foi estudar num colégio interno, né? Eu acho que lá pro. Ele estava lá no colegial e tudo mais. Lá ele conheceu o Paul Allen e eles desenvolveram uma grande paixão pela computação. Eles ficavam horas e horas do dia assim, mexendo no teletipo que tinha da escola. Depois que ele finalizou o colegial, em 73, eu acho, ele foi para Harvard e ele estava cursando matemática. Porém, né, o Paul Allen, seu amigo de escola, né, tinha chamado ele para desenvolver software. E aí ele largou, ele estava acho que no segundo ano da faculdade, ele largou o curso e ele foi desenvolver softwares para seu amigo. E junto eles criaram a Microsoft, né, em abril de 75. Nesse mesmo ano, junto com o Paul Allen, eles desenvolveram um sistema de interpretação, acho que da linguagem BASIC, que era para um computador chamado Altair 8800. O dinheiro da venda, eles fundaram a Microsoft. Aí, em 77, a empresa líder no mercado de computadores, a IBM, ela resolveu entrar no mercado da microinformática, para o PC, né, para os computadores pessoais. Ainda estava naquele início de processo de desenvolvimento e tudo mais. E aí fechou um contrato com a Microsoft. A Microsoft tinha comprado, acho que por US$ 50.000, um programa desenvolvido para o processador Intel. E aí, depois de personalizar o programa, vendeu ele por 8 milhões. Só que de forma personalizada, ou seja, eles manteram uma licença do produto. E aí criou o MS-DOS. Nesse momento, Bill Gates foi meio que acusado pelos caras, pelos programadores e hackers, de ser um Judas do movimento do software livre. Não, como assim? Criar licença no software? Nós devemos compartilhar software e tudo mais. E a visão dele era o seguinte, e eu até concordo com ele, a visão dele era o seguinte, ó, eu e minha equipe, a gente desenvolveu aquilo, foi dureza, tem um código-fonte extremamente complexo, então acho que nós temos o direito de não ceder o código para outras pessoas. Eu acho que a gente tem direito, era isso que ele pensou. Eu acho que isso vem também muito arraigado aos valores, né, da família dele, né? Sempre, desde criança ele sabia que o valor que era um contrato e tudo mais. Então ele sempre teve isso em mente. Então ele tinha uma visão mais da meritocracia. Eu concordo com ele, tá ligado? Por exemplo, a respeito da meritocracia. A meritocracia é o quê? É aquele ideal de como self-made man. Ou seja, o cara que constrói o seu sucesso, vamos dizer assim. E de fato isso aconteceu. Embora o Bill Gates, né, ele venha de uma família com, vamos dizer assim, com capacidades financeiras e tudo mais, isso é algo ótimo, é algo ruim. Ele mesmo, ele construiu tudo sozinho, ele trabalhando com o amigo dele. Ele queria construir o seu próprio legado. E eu acho isso muito legal da parte dele, tá ligado? Acredito que o Bill Gates é muito mais do que as pessoas falam. E eu concordo muito com isso.
Por exemplo, ó, com 28 anos de idade ele já era bilionário, mas ele nunca se acomodou e se manteve parado. E aí, o que vocês acham? Então, Eu eu acho que acho legal. O Abner pode fazer, eu acho que um comentário melhorzinho. Pode ir lá. Eu acho assim que por mais que ele tinha uma base econômica, a família dele tinha uma base econômica até que boa, ele não se acomodava com isso. Ele queria, ele tinha ele era meio visionário. Ele queria ter o próprio dinheiro. Ele queria fazer a própria fortuna. Ele não dependia, ele não precisava, não dependia daquilo. Por exemplo, se ele fosse uma pessoa acomodada, ele deveria muito ter usado o dinheiro da família dele, vivido a uma condição de vida boa com o dinheiro da família dele. Mas ele queria mais, ele queria ele mesmo conseguir a própria fortuna, fazer a própria fortuna. Então, ele, como o Renato comentou, ele sempre foi muito focado. Ele não era uma pessoa antissocial, mas assim, como a prioridade dele era avançar na vida, entre escolher ir numa festa e focar, ter a prioridade de estudar, ele preferia estudar, por exemplo. Assim, por exemplo, ele já era uma pessoa muito inteligente, mas se ele tivesse se acomodado, talvez ele não teria feito tudo que ele fez até hoje. Sim. Ele avançou por causa dele procurar ser cada vez mais inteligente também e Foco, fazer né? a sua própria. Sim. Eu também concordo com isso aí, né? E é o que eu penso. Ele foi, que eu acho também, ele foi sempre determinado, né, no que ele queria, nos objetivos dele. Então não tinha nada que pudesse parar ele, fazer igual os comentários, né, que falava que, tipo, às vezes até falava, ah, você não vai conseguir isso. Ele não ligava, ele tinha um objetivo e foi até o fim e conseguiu, né, ter sucesso aí. Porque você pode perceber, onde você vai falar no nome Bill Gates, todo mundo vai saber quem é, quem foi ele, porque meu, ele ajudou bastante. E eu também queria. Não sei se vai falar alguma coisa, Renata. Vai adicionar alguma coisa? Não, não, só um comentáriozinho, né? Eu acho que Beleza. você vai. Agora a gente vai comentar um pouquinho a respeito lá Da da questão entrevista, da sim. filantropia, né? Da Sim, filantropia. também. Eu só queria falar uma coisa, né? Tem muita gente que julga, às vezes, o cara, porque ele tem uma condição financeira boa, né? O Bill Gates, por exemplo. Mas eu acho que, assim, quanto ao dinheiro, a gente tem aquela frase, né? Dinheiro não traz felicidade. Bom, eu concordo. Dinheiro em si, ele não traz felicidade. Mas o dinheiro pode ser gasto com coisas que vão ajudar pessoas, que vão realizar sonhos. Logo, essas ações trazem a felicidade. Então, por Sim. exemplo, eu particularmente, eu viso ser bem-sucedido financeiramente, ter realização profissional e usar o meu dinheiro porque eu bem entender. No entanto, vou gastar ele conscientemente, né? Sem gastar com coisas fúteis que não vão agregar na minha vida. Se eu tivesse a grana para isso, eu ajudaria muitas instituições de caridade, tá ligado? Então, eu acho que o Bill e a Melinda pensam assim, eu acho que eles se sentem no dever de ajudar as pessoas de bem. Eles têm o dinheiro Sim. deles, mas eles têm tanto dinheiro, eles falam assim, eu acho que eu me sinto no dever de ajudar pessoas que realmente necessitam de ajuda. Às vezes E eles não querem ficar pagando de santo, eles não querem imagem, né? De que, somos bons moços, nada do tipo. Eu acho que eles só querem ajudar mesmo. Não, Pode falar. sim. E completando um pouco o que você falou, né, esse lance aí né, da Melinda e do Bill de ajudar próximo, isso é o que eu acho que me chama mais atenção, né? É eles ser solidários, é eles pensar que os outros, tipo, na desigualdade, né? Porque já entrando na entrevista, né, que eu vou depois fazer um breve resumo e tal, uma das principais coisas que ela fala lá e ela comenta, ela fala que, tipo, uma das coisas que ela fica meio brava e tal é a desigualdade que tem no mundo, que ela, segundo ela, e eu também acho isso, o maior problema no mundo é a desigualdade, né? E ela falou que isso acontece muito por conta, né, por conta da educação, né, da oportunidade de estudo, porque nem sempre um país vai ter a mesma oportunidade, né, para as pessoas estudarem e ter conhecimento dessas coisas do que outras, né? E já entrando no que a entrevista fala, né? Uma entrevista no canal TED, né? O entrevistador é o Chris Anderson, né? Ele faz perguntas, né? A Bill e a Melinda Gates, né? Sobre a fundação, né? Porque é mais focada essa entrevista para descobrir, né? Para as pessoas poderem saber o que foi a fundação, como foi criada essas coisas e algumas ideias, né? Que Bill e Melinda têm, né? E a principal coisa que eu acho que até, se eu não me engano,
até o 10, 15 minutos do vídeo, né, da entrevista, que ela explica, né, como a fundação foi criada, né, e ela explicou, né, e falou que teve uma viagem, né, que eles fizeram à África, que foi a primeira viagem que eles foram, né, que foi uma viagem mais a passeio, para desestressar. Ela até brinca e fala que depois de anos o Bill, né, conseguiu descansar e ter uma viagem que não fosse profissional, né, fosse de diversão. E aí ela fala que durante essa viagem, né, na África, eles começaram a reparar e perceber como é que a população da África se comportava, como é que era a vida deles em relação à saúde, educação, essas coisas. E eles perceberam que era bem precária, era bem complicada. Ela até fala que deu uma leve comparaçãozinha assim com os Estados Unidos e com a própria África de educação e de saúde, que os Estados Unidos tipo, tem bem mais, né, como posso dizer, chance das pessoas, né, ter um bom estudo, uma boa educação, ter uma boa saúde do que a África. Então, desde aí eles começaram a refletir sobre isso, e foi no final da viagem, né, quando eles foram na ilha de Zanzibar, né, que é uma ilhazinha, né, na África, e aí eles, né, lá na praia, lá eles começaram, né, um conversar com o outro sobre, né, isso, sobre o que eles estavam percebendo e achando, né, eles estavam pensando, será que aquela população da África merecia mesmo aquilo? Então eles começam a trocar ideia, conversar tudo. E no final da conversa, Bill fala, né? Que Bill fala e propõe a ideia dele de criar a fundação, né? Junto com ela, junto com a Melida, e eles são um casal, né? É, de criar a fundação para ajudar, né? Não só a África, mas também os países pobres, mas principalmente, né? A África, em ajudar eles financeiramente, né? Com saúde, educação, proporcionando essas coisas, né? E aí, depois daí, eles começaram, né, esse projeto da fundação aí, e um dos principais conceitos que eles levaram dentro da fundação, e até mesmo para manter a fundação, foi de que eles iam tentar convencer ao máximo os empresários investir uma parte do dinheiro deles para ajudar o próximo, né? Nessa teoria aí de balancear, de não ter mais a desigualdade, né? Entre as questões que vocês comentaram aí, de pensar no próximo, de igual o Renato comentou, né, que ele falou que do dinheiro, né, dele, que ele se tiver bastante vai ajudar o próximo. Então essa ideia veio deles. E o que eu mais curti de assistir nessa entrevista foi isso. As respostas que principalmente o Bill também dá, mas ele estava meio envergonhoso e tal, vergonhas na entrevista, né? Aí quem estava respondendo mais era a Melinda. Então ela falou que ela falou que tipo essa ideia foi muito gratificante e foi legal. E só, né, fazendo resuminho, finalizando aqui bem rapidinho, um comentário acho interessante de falar é que o Bill, ele comenta assim, ele fala que um dos princípios que eles levam, né, um dos ensinamentos na educação que eles dão ao filho dele é fazer com que eles não dão todos o dinheiro, porque eles são ricos, né, tem dinheiro pra caramba, então eles podem dar tudo pros filhos, mas não, eles dão uma parte do dinheiro só e fala pros filhos usar, né, saber usar o dinheiro deles, e dessa forma é para os filhos dele conseguir ter responsabilidade, aprender a ter responsabilidade com o dinheiro, né? E outra coisinha rapidinha que eu me empolguei um pouco, mas é só para acabar mesmo, é uma coisa legal que eu acho bacana de comentar, é que o Bill, né, depois da fase de sucesso da Microsoft, tudo, para começar a fundação, eles não tinham muito grana, então ele pegou, ele foi solidário, ele pegou quase tipo a grana toda que ele ganhou e guardou lá do sucesso da empresa Microsoft para investir na fundação, para comprar remédios, vacinas, entendeu? Investir em educação lá na África, entendeu? Isso que eu achei mais bacana do vídeo, entendeu? Isso que me chamou mais atenção nos dois, foi a solidariedade, foi o pensar ao próximo, entendeu? E eles fizeram até ter uma outra visão, pensar mais sobre esse problema mesmo da desigualdade no mundo. Eu achei bem bacana, bem positivo assistir a entrevista. Pode ir. Só fazer um comentáriozinho, eu acredito que esses valores que ele deu ao filho, né, aos filhos, né, de buscar o seu, né, buscar o seu, acho que ele está corretíssimo, cara. Eu acho que isso não se aplica só na vida profissional, mas na vida. Por exemplo, eu acredito assim, se eu tivesse assim, uma filha ou um filho, como eu tinha comentado, eu pudesse de alguma forma dar ela algum tipo de conhecimento por meio de um curso, por exemplo, você pode trabalhar a base da criança. E isso desde a educação infantil. E aí, com a base firme, com o firmamento da base, vamos dizer assim,
a criança pode alçar voos altos. Então, assim, é o que aconteceu com ele. Desde criança você notar, nossa, ó, meu filho ou minha filha, nossa, tem atenção nisso, ó, tem um bom raciocínio e tudo mais, e desenvolver igual ele fez, cara, aí tu pode chegar em qualquer lugar. E Eu principalmente acredito que essa isso tem que relação com o dinheiro, né? Esse lance aí de você Sim. saber administrar o dinheiro. Sim, sim. Ah, e só para fazer um último comentário, eu queria só citar uma frase dele, eu acho que é mais ou menos assim, agora eu não tenho de cor, mas que o Bill Gates uma vez falou assim, que o sucesso é como se fosse um professor perverso. E ele seduz as pessoas inteligentes e faz elas pensarem que elas jamais cairão. Então isso condiz muito com a personalidade dele, eu acho que isso já resume a personalidade Sim, dele, né? sim. Demais, E demais. mesmo depois dele já com 30 anos, já sendo bilionário, nunca ele parou de trabalhar. Nunca, nunca. E ele é uma inspiração para muitos. Muitas pessoas tinham que, né, olhar ele e pensar assim: pô, eu tenho que tentar não ser igual, mas tentar fazer o que ele fez, ter o mesmo foco, determinação, a mesma coisa a Melinda. Tipo, nessa história aí, Bill, né, é o que a gente, né, vê mais e tal, mas a Melinda também não fica para fora, porque ela também tem garra, vai à luta, e dentro desse projeto da fundação, tipo, o Bill dá a ideia, mas quem corre atrás das pessoas para vacinar essas coisas tudo é ela. Então também ela vai à luta, entendeu? Não tem preguiça, não deixa nada parar, entendeu? Ela é determinada, é bem legal. Os dois é inspiração para muitas pessoas. Então vamos finalizar? Vamos. Então, mas Beleza. deixa eu só uma coisa que eu queria falar é que assim, por eles terem essa iniciativa, sempre buscar ir atrás, ele assim, ele também era um gênio do marketing. Ele bolava as coisas, ele dava um jeito, ele corria atrás. Se não tinha outra pessoa para fazer, ele mesmo fazia as coisas. Tanto que em muitos comerciais, tudo, ele aparece nos comerciais da própria empresa, ele fazia os próprios comerciais, ele se virava. Tanto que na época em que ele vendeu o software licenciado para a IBM, ele sofreu vários processos e tudo mais. Mas, assim, na verdade, na minha opinião, o que ele fez foi assim, uma forma de alavancar a carreira e a empresa dele. Porque, por exemplo, se você for fazer uma contrapartida atualmente, a Google vende o Android, ela licencia o Android para todas as outras empresas, como, por exemplo, a LG, a Samsung, a Motorola. Essas empresas que vendem o celular que vem com Android, o Android é da própria Google, mas o que ela faz? Ela licencia e vende para as outras empresas. É mais ou menos assim, a mesma coisa que o Bill Gates fez na época do IBM. Ele Sim. vendeu o software, mas ele detinha os direitos. Foi ele que fez, então ele tinha, assim, na minha opinião, ele tinha todo o direito de receber pelo produto que ele fez. Então, por essa forma, ele sempre buscar, ir atrás, se virar, muitas das vezes também, ele conseguia resolver problemas da empresa, sim, coisas que, assim, muito complicadas, mas ele conseguia resolver. Sim, sim, sim. E tipo, para ele não tinha problema, todos os problemas que vinha, ele tentava resolver, ele não, tipo, não é, exemplo, ele tentava uma coisa, não deu certo, ele tentava outra, tentava até uma hora conseguir, isso foi uma das coisas, né, que fez ele ter tanto sucesso. Eu só quero dar uma finalizada aqui no negócio né, da entrevista, queria dar minha opinião, que eu acho que, tipo, eu concordo super com a ideia do Bill e da Melinda. Eu acho que, como eu já falei, eles são inspirações para muitas pessoas, né? E eu acho que, tipo, para balancear e não parar com essa desigualdade, eu acho que o estudo, né, a educação em todos os países deveriam ser da mesma forma, entendeu? Eu acho que isso faria com que acabasse bastante a desigualdade no mundo. E, meu, eles são 10, curti bastante. Então é isso. Vamos finalizar aqui. Vocês querem falar mais alguma Vamos coisa? finalizar aqui. Então, Não, era beleza. só isso mesmo. Eu acho assim, fale bem ou fale mal, o Bill Gates fez o seu sucesso Fez. e mudou o mercado de softwares. Acho que é isso, Sim, então. sim, sim, sim. Então Vamos é isso. finalizar. Valeu. Obrigado.